Olá, eu sou Ângela Pimentel, escritora, palestrante e consultora em boas maneiras. Vocês devem estar se perguntando, olha como ela está de óculos escuro, gravando toda de preto. Não é por acaso, é de propósito. Hoje nós vamos falar de situações inusitadas, em especial como se comportar em velórios, momentos tristes que nós passamos, e existem regras também para certas situações, principalmente no momento onde os familiares estão sofrendo, estão se sentindo muito abalados. E como proceder? Tem uma história muito interessante e vou contar a vocês. Hoje eu vou contar para vocês uma história verídica, aconteceu comigo. É realmente uma situação que eu fiquei numa saia justa. Ocorreu alguns anos atrás, lá no cemitério em Niterói, no Parque da Colina. Ocorre que era uma pessoa importante, um publicitário muito conhecido da cidade, e muita gente. E eu cheguei um pouco atrasada e perguntei, por gentileza, em que capela estão velando fulano de tal? Disse, olha, a primeira capela. Então, eu usei meu bom senso. Bom, a primeira à direita. Poderia ser a primeira à esquerda. Eu fui em direção da primeira capela à direita, entrei, muitas pessoas, eu pequenininha, fiquei lá, uma das últimas. Fizemos as orações, tudo certinho, e tem aquela hora em que nós passamos em volta a despedida ao decurso. E quando eu me deparei do lado que eu olhei, eu não reconheci a pessoa, vi que eu estava num lugar errado. Então eu fiquei, meu Deus, o que fazer? Passei, fiz a minha deferência e saí imediatamente, nem cumprimentei os familiares, porque estavam com óculos escuros e ali muitas pessoas, eu nem pensei em mais nada. Saí rapidamente e fui para outra capela. Quando eu cheguei, já estavam a caminho da sepultura, já estavam até, inclusive, enterrando, já havia terminado. Então eu esperei um pouco, quando eu tive oportunidade, porque ela tem subidas e descidas, vi que tinha um casal idoso subindo num carrinho, eu falei, vocês se incomodam de deixar eu subir com vocês? Claro, e eu fui e aproveitei esse momento e pelo menos passei meus sentimentos para os familiares. Então eu recomendo que numa hora dessa a gente deve chegar no horário. Nada de ir correndo, prestar bastante atenção. Mas o que interessa não é isso, é falar um pouco de comportamento. Como proceder nesses momentos, nesses ambientes. Em primeiro lugar, o que falar? Nada. Ouvir mais. Simplesmente meus sentimentos. E ponto. Não ficar conversando com pessoas, assuntos engraçados ou até buscando mais lamentações. Outro momento é que a maioria permanecem de óculos escuros. Não que você também tenha que estar, mas se você quiser, poderá também usar o seu óculos escuro, porque normalmente esses enterros acontecem durante o dia. Então, durante o dia, é de bom tom estar com óculos. Agora, chorar forçadamente, mostrar, contar histórias. Ah, que eu lembro de fulano. Nesse momento, a gente não pode puxar assuntos. Não pode ficar com o celular aberto, ligado, de hipótese nenhuma. Nem querer se aproximar na hora de algum discurso que às vezes fazem, você querer aparecer e falar porque fulano, aproveitar às vezes até um momento que a imprensa está ali, você quer ser entrevistada para aparecer. Gente, por favor, respeitem as dores das pessoas. Este momento é um momento que, de fato, as pessoas não têm condições de ficarem falando e etc. Basta. E visitações. Também evitar visitar as pessoas naquela primeira semana do luto. Se você não teve tempo de estar com ela no dia do enterro, né, do sepultamento, mande mensagens
curtas meus sentimentos, lamentando. Hoje a nossa comunicação está tão presente que sempre que acontece perda de alguém, deparamos na linha do tempo, no Instagram, no Facebook, pessoas falando. Tivemos recentemente o Papa. E, veja bem, ali tinham vários protocolos e as pessoas, muitas apareciam falando, porque neste momento não se fala, não pode se colocar nenhuma música, principalmente evitar usos de celular e apenas passar de forma calmamente em frente ao corpo e não fazer nenhum comentário. Apenas deixe para o profissional certo, que seria os religiosos, os padres, os pastores, enfim, aquele que está ali pronto para discurso e proferir alguma coisa. Veja bem, luto é luto. Hoje, nós não temos mais aquela obrigação de, quando falece alguém, se manter de preto. E quando vamos a esses locais, evitar roupas extravagantes, muito chamativas, estampadas, decotadas, querendo fazer um desfile de moda. Não, a gente deve usar roupas discretas, próprias para aquele momento. E como você sabe, o bom senso é que vai prevalecer. Gostaram das dicas? Se gostaram, comentem, curtam e compartilhem.